Olá, meus amigos. Nova lei torna crime hediondo a pornografia infantil, a instigação ou auxílio ao suicídio praticado por meio virtual e também cria crimes de bullying. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não sai daí. Muito bem. A Lei 14.811 de 2024 instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, pretendendo evitar casos de bullying. Prevê também a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente e altera o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentre as principais modificações está a criação do crime de intimidação sistemática, também conhecida como bullying. O legislador introduziu o artigo 146A no Código Penal para prever o crime de intimidação sistemática, que consiste no seguinte: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivo evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena de multa se a conduta não consistir em crime mais grave. O parágrafo único prevê que, se a conduta for por meio da rede mundial de computadores, rede social, aplicativo, jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, ou ainda se transmitir em tempo real, o crime que seria de multa, pena de multa, passa a ter pena de 2 a 4 anos de reclusão, além da multa de forma cumulativa, também se a conduta não constituir crime mais grave. Bom, duas observações aqui importantes. A primeira, a má técnica legislativa na redação, que fala em intimidar sistematicamente através de atos de intimidação. Né? É uma repetição aí do verbo, mas isso não influencia em nada, até porque fica muito clara a intenção do legislador. Pode ser por atos de intimidação, pode ser por humilhação, discriminação e ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Isso é muito bem claro, pode ser por qualquer meio essa intimidação, e não apenas a intimidação, mas a humilhação e discriminação também. A questão é o seguinte: é um crime apenado tão somente com pena de multa, então uma infração de menor potencial ofensivo. E muitas dessas situações já estão abarcadas pela legislação. Muitas vezes, tais intimidações já consistem em injúria, calúnia, difamação ou o crime de perseguição, né, que é o chamado stalking. São condutas muito comuns em casos de bullying. Nesse caso, prevalecerá tais condutas, porque o dispositivo do artigo 146A, esse novo crime de bullying, ele é um crime subsidiário. Vejam que no preceito secundário, o legislador estabelece pena de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ou seja, se configurado o crime de injúria, calúnia, difamação, ou de perseguição, ou lesão corporal, ou ameaça, prevalecerão esses crimes, que são mais graves do que o crime de bullying. Então essa é uma consideração importante, trata-se de um delito subsidiário, ou seja, ele só é aplicável quando não verificada a prática de outro crime mais grave. Outra mudança interessante na legislação é a introdução de novos crimes no rol de crimes hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, e foi modificada para incluir no rol do artigo 1º novos crimes, a considerá-los hediondos a partir da vigência da lei. Eram crimes que não eram hediondos e passaram a ser considerados hediondos. Quais são?
Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação realizados por meio da rede de computadores, rede social ou transmitidos em tempo real. Artigo 122, parágrafo 4º. Tá? Só é hediondo a figura do parágrafo 4º. Tá? Quando esse induzimento, essa instigação, esse auxílio ao suicídio ou automutilação são praticados por meio de rede social ou por transmissão ao vivo. Se for na sua modalidade simples, a prevista no caput do artigo 122, não é crime hediondo. Muito pelo contrário, é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, só quando presente as circunstâncias do parágrafo 4º é que torna o crime hediondo. Também passou a ser hediondo o sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos e o tráfico de pessoas também cometido contra criança ou adolescente, que não eram hediondos, passaram a ser hediondos. E ainda os crimes de pornografia infantil, aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 140 e no artigo 141b, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses crimes que envolvem crianças e adolescentes, né, assim como induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, desde que realizado por meio virtual, esses crimes que não eram hediondos passaram a ser considerados hediondos porque inseridos no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos. Essas foram modificações importantes e esse foi o Minuto Penal de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu, até breve.